Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Biologia Molecular. Durante essa disciplina, nós vamos aprender como as moléculas se organizam para formar as células e como essas moléculas interagem garantindo a função de uma célula. A biologia molecular, ela geralmente é centrada na função e organização do material genético. Aprendemos desde a genética que o material genético, que nós conhecemos como DNA, é um dos principais responsáveis pela regulação da função e organização também da célula, assim também como a manutenção do material genético. O DNA, que nada mais é do que uma dupla fita, essa dupla fita, formada por nucleotídeos em cadeia, ou seja, em sequência, essa dupla fita contém a informação que nós chamamos de código genético. Cada fita de DNA é formada por uma sequência de nucleotídeos. O que são os nucleotídeos? São fosfatos ligados a pentoses, do tipo desoxirribose, ligados também a uma base nitrogenada. Aprendemos na genética que essas bases nitrogenadas podem ser de 4 tipos: adenina ou timina, citosina ou guanina. Aprendemos que a adenina e a guanina são chamadas de purinas, porque elas apresentam cada uma 2 anéis de carbono. Aprendemos também que a citosina e a timina são chamadas de pirimidinas, porque cada uma delas apresenta um único anel de carbono. Essas bases nitrogenadas, quando dispostas em sequência em pelo menos uma das fitas do DNA, formam o que nós chamamos de código genético. Cada 3 bases em sequência significam uma informação, ou seja, um códon ou um código. Assim como um conjunto de letras formam uma palavra, 3 bases nitrogenadas em sequência têm um significado molecular ou um significado genético. O que é esse significado genético? Uma proteína ou um aminoácido. Cada códon formado por 3 bases nitrogenadas representa um aminoácido. Professor, e o que é um aminoácido? Uma cadeia de aminoácidos é responsável por formar o que nós chamamos de proteínas. Em algumas ocasiões, a proteína pode ser chamada de hormônio ou pode ser chamada de enzima. Código genético é a informação genética que sai da cadeia de DNA, a dupla hélice, é convertida em RNA e esse RNA pode ser traduzido em uma proteína. Aprendemos na biologia celular, assim também como na genética, de que o DNA ele é transcrito em RNA e esse RNA vai ser traduzido em proteína. Todo esse conjunto nós chamamos de dogma central, capacidade do DNA ser convertido em RNA e esse RNA ser convertido em uma proteína. O dogma central reside na capacidade da célula, a partir do seu DNA, coordenar a atividade das suas células. Como é que se faz isso? Nós aprendemos que as proteínas são os verdadeiros trabalhadores das células. São elas quem realmente executam as funções da célula. Quem produz as proteínas? O DNA. O DNA é uma espécie de receita de como se fabricar as proteínas. Quando é que o DNA produz a proteína? Toda vez que a célula ou que o organismo necessita daquela proteína. Então, quando há essa necessidade, uma série de sinais químicos e moleculares identificam aquela célula e mandam sinais para que aquela célula comece a produzir as proteínas que são necessárias no organismo. Como o DNA apresenta sequências que codificam proteínas, cada uma dessas sequências nós chamamos de sequência genes. Toda vez que a célula tem necessidade da produção de uma proteína, os genes que produzem, ou seja, os genes que são a receita para a produção dessa proteína, são ativados. E esse processo de ativação faz parte de um mecanismo que nós conhecemos na biologia molecular como mecanismo de regulação da expressão gênica. Todo o DNA de um organismo contém genes para a fabricação de todas as proteínas daquele organismo. No entanto, não é a todo momento que aquele DNA vai precisar produzir todas as proteínas. Trocando em miúdos, a todo momento a célula não vai precisar de todas as suas proteínas ao mesmo tempo. Ela vai precisar de partes de proteínas ou de parte desse todo de proteínas para executar determinadas funções.
Então, à medida que ela vai tendo necessidade de produzir ou de utilizar alguns tipos de proteínas, ela vai ativando apenas os genes necessários à produção daquelas proteínas específicas, tá? Então, todos os genes que ocorrem no organismo, eles não passam pelo processo de ativação recíproco ou concomitante ao mesmo tempo. Sempre a célula ativa apenas os genes que ela necessita de proteínas em particular. Para que as proteínas sejam produzidas, é necessário a informação genética, ou seja, a receita. O que era DNA, o gene, é convertido em RNA e esse RNA vai ser traduzido em proteína. Aonde acontece essa tradução? Ambiente, citoplasma. Se for uma célula procariota, a gente tem que lembrar que não existe um envoltório nuclear. Então, o DNA, o RNA e as proteínas estão misturados em uma região que nós chamamos de nucleóide, que ora se mistura também com o citoplasma nas células procariontes. Nas células eucariontes, temos que considerar a existência do envoltório nuclear, aquela membrana celular formada por uma bicamada lipídica com os poros nucleares que serve de regulação ou de barreira seletiva, separando o material genético de todos os departamentos celulares eucariontes. Na célula eucarionte nós temos o envoltório nuclear. Esse envoltório nuclear protege o DNA não do citoplasma, mas ele dificulta o acesso de estruturas que venham a entrar na célula e que tentem alterar o material genético. Então, a membrana nuclear ela serve como uma espécie de barreira. Considerando ainda a célula eucarionte e a procarionte, percebamos que a procarionte ela é mais simples, o material genético está misturado com o citoplasma. Na eucarionte, o material genético está separado do citoplasma. Então, a síntese do material genético, ou seja, a transcrição de DNA para RNA, na célula eucarionte acontece no núcleo. Na célula procarionte acontece na região que nós chamamos de nucleóide. A tradução, que é a conversão desse RNA que acabou de ser produzido em proteína, na célula eucarionte, esse RNA vai ter que sair do núcleo e vai ter que chegar no retículo endoplasmático rugoso para que ocorra o mecanismo que nós chamamos de tradução, ou seja, a conversão da sequência de RNA em proteínas. Na célula procariota, como eu não tenho o envoltório nuclear, às vezes quando a célula termina de sintetizar o seu RNA ou quando ela inicia a síntese do seu RNA, ele já começa a ser constantemente traduzido. Por quê? Porque não existe a necessidade desse RNA se destacar do nucleóide e ir ao citoplasma para ser traduzido. Como ambos os departamentos são um só, o RNA, à medida que é transcrito, ele já pode ser traduzido por proteínas especiais chamadas de ribossomos. No retículo endoplasmático rugoso da célula eucarionte, também ocorrem os ribossomos, que são os responsáveis pela tradução do material genético. O que é a tradução? A cada 3 sequências de nucleotídeos de RNA, ou a cada 3 nucleotídeos em sequência no RNA, eu tenho o significado de um aminoácido. Quando o ribossomo lê a cadeia de RNA, ele vai lendo de 3 em 3 códons. Cada códon desse significa um aminoácido. À medida que ele vai lendo, o ribossomo vai posicionando um aminoácido. O que é uma proteína? É uma cadeia de aminoácidos. Então, a mesma sequência de códons que eu tenho no RNA vai ser a sequência de aminoácidos que esses códons do RNA codificaram ou significaram. Então, isso é o processo de tradução ou de síntese proteica. O processo de tradução, ele é totalmente dependente de alguns RNAs catalíticos ou RNAs enzimáticos. Sim, RNAs podem exercer funções de enzimas. O RNA transportador é um RNA que traz aminoácido por aminoácido, reconhecendo códon por códon específico. O RNA ribossômico ele vai estar presente nos ribossomos, as estruturas que vão realizar a tradução. Ele vai ajudar o pareamento correto do RNA com a subunidade menor do ribossomo. E temos ainda os RNAs catalíticos de edição. Antes do RNA mensageiro ser traduzido nas células, ou no retículo endoplasmático, ou no nucleóide, ele pode passar por processos de edição,
que são a remoção de regiões que não codificam o material genético, que nós chamamos de intron, e a reunião das regiões que codificam o material genético, que nós chamamos de exons. Então, o dogma central, a organização da biologia molecular, em base geral, ela gira em torno do DNA na forma de genes, esse DNA ser transcrito em RNA e esse RNA poder ser traduzido em um produto funcional, que nós chamamos de proteínas. Em alguns casos, nós vamos ver durante a disciplina que o produto funcional também pode ser um RNA. Esse RNA, se ele desempenhar funções catalíticas, como o RNA transportador e o RNA ribossômico, ele pode ser responsável por funções enzimáticas, síntese ou degradação de algumas substâncias. A regulação da expressão gênica, ela se dá quando a célula precisa produzir proteínas. Num determinado momento, o organismo não necessita de todas as proteínas que o seu genoma consegue produzir. Ele necessita apenas de proteínas específicas. Exemplo, quando é que o nosso organismo precisa de insulina? Sempre depois que a gente se alimenta. Quando a gente se alimenta, a gente ingere alimento que vai ser digerido até o nível de glicose, absorvido pelo nosso intestino, jogado na corrente sanguínea e o sangue vai distribuir para todas as nossas células. A insulina vai ser a proteína ou hormônio que vai pegar essa glicose na corrente sanguínea e vai entregar dentro de cada uma das células. Cada uma das células vai pegar essas glicoses e vai enviar para suas mitocôndrias, onde vai acontecer a respiração celular ou produção de energia química para a célula, a energia na forma de ATP, como nós já conhecemos desde a biologia celular. Então, a gente se alimenta para que o nosso organismo adquira glicose. Essa glicose vai ser convertida em energia dentro das nossas células. A proteína insulina, ela é uma das principais parceiras desse processo, porque ela é quem vai pegar a glicose na corrente sanguínea e entregar nas células. Somente vai ser produzido insulina quando o organismo passar pelo processo de alimentação. Então, geralmente a gente se alimenta no café, no lanche, no almoço, no lanche novamente, no jantar e, em alguns casos, uma pequena ceia antes de dormir. Em todos esses intervalos, entre uma refeição e outra, o nosso organismo não produz insulina. Ele só produz insulina no momento da refeição. Por quê? Porque a insulina vai executar essa função de carregar a glicose que a gente ingeriu e entregar nas nossas células. Então, durante o período do dia que a gente passa se alimentando, o nosso corpo não está com os genes, as nossas células não estão com o gene da insulina ativado durante todo o momento. O gene só é ativado em momentos específicos. E isso acontece em todos os genes do nosso organismo. Somente aquele gene, ou seja, aquela cadeia de DNA, ela só vai produzir uma proteína ou um produto funcional quando o organismo ou a célula tiver necessidade daquela proteína ou daquele produto funcional. Quando esse produto não for necessário, aquele gene vai ficar com sua informação lá, guardada, sem passar pelo processo de transcrição e tradução. Lembre-se, são as proteínas, os hormônios e as enzimas que vão executar a função dentro da célula, consequentemente dentro do organismo. A grosso modo, são proteínas, hormônios e enzimas que fazem todo o organismo funcionar. É o material genético que coordena essa produção. É o material genético também que coordena quando e em que quantidade cada um deles vão ser produzidos. A biologia molecular, ela tem entrado em campos cada vez mais atuais. De uns 10 a 20 anos para cá, podemos dizer até que é a ciência da moda ou a tecnologia que está mais avançando dentro dos ramos da ciência. Por quê? Descobrindo como manipular e organizar o material genético, conseguimos intervir ou organizar materiais celulares e, consequentemente, organismos de acordo com as necessidades, seja de produção, de reprodução ou de cura. A biologia molecular tem ganhado grande destaque no tratamento de doenças. Como? Descobrimos que boa parte das doenças ou das alterações orgânicas, celulares ou sistêmicas, elas têm um fundo ou microalterações que são de fundo genético.
Pequenas alterações em cadeias de DNA ou grandes alterações em cadeias de DNA culminam em alterações genéticas que nós chamamos de algumas doenças. A biologia molecular tem avançado bastante no sentido de compreender o funcionamento desses genes, que geralmente apresentam problemas, e conhecendo o problema desses genes, conseguimos reorganizar o material para que ele passe a funcionar perfeitamente. Dessa forma, conseguimos produzir tratamentos específicos para cada tipo de alteração genética em particular. A grande maioria dos medicamentos que conhecemos hoje, eles são advindos da biologia molecular ou de estudos de biologia molecular. Esses comprimidos que a gente ingere constantemente para diversas alterações ou patologias, todos eles foram desenvolvidos a partir de estudos de biologia molecular. Biologia molecular é uma ciência considerada ainda nova, porque ela é um misto, ou ela entra na biologia celular, na genética, na evolução, na farmacologia, na bioquímica. Ela dá um leque, um apanhado em tudo isso, porque ela estuda as microestruturas que garantem o funcionamento e a organização do material genético. Para fazer isso, geralmente você tem que conhecer o gene específico. Conhecendo o gene específico, você isola esse gene. Como é que a gente tem feito o isolamento de genes? Existem enzimas chamadas de enzimas de restrição, que elas têm a função de tesouras. Cortam esses genes em sequências anteriores e posteriores. Temos toda a sequência de DNA com um gene específico que a gente está procurando, está necessitando estudar, e ao lado desse gene nós temos vários outros. Existem enzimas de restrição, que são enzimas que fazem cortes precisos, corta especificamente antes e depois daquele gene que nós necessitamos. O gene estando isolado ou recortado do DNA, ele pode ser removido por fragmentação ou por técnicas de separação de todo o genoma. Tendo esses genes removidos, eu posso utilizar esses genes ou para fazer novos genes, novas cópias desses genes, ou para elucidar a sequência desse gene, mecanismo que nós chamamos de sequenciamento e que vamos conhecer também durante essa disciplina. O que é o sequenciamento gênico? É você perceber qual é a sequência de nucleotídeos ou de bases nitrogenadas que formam todo esse gene. Lembram dos códons? Então, todo gene ele vai estar disposto em sequências de códons. Sequenciar é você perceber qual é a base que está no início, as sequentes, até a última base que vai compor aquele gene. Então, sabendo dessa sequência, você sabe que tipo de proteína aquele gene vai formar. Sabendo que tipo de proteína aquele gene vai formar, você consegue regular e perceber até alterações nos genes. Voltando mais uma vez ao gene da insulina. Quando o indivíduo tem problemas no gene da insulina, ele desenvolve uma doença chamada de diabetes. Como a gente descobriu isso? Estudando a sequência do gene da insulina normal e estudando a sequência do gene da insulina de um indivíduo que tem diabetes, nós percebemos que existem diferenças de sequências, pequenas diferenças, mas diferentes, que isso influencia na não organização de uma proteína insulina correta. Como a proteína teve pequenas sequências alteradas, como mudou a sequência, também mudou o aminoácido. Mudando o aminoácido, muda a estrutura da proteína. Mudando a estrutura da proteína, ela não desenvolve a sua função corretamente. Então, a biologia molecular ela vem estudar a natureza íntima dessas estruturas a fim de perceber o seu funcionamento global, a fim de perceber o seu funcionamento em toda a complexidade celular e, consequentemente, orgânica. Conhecendo a estrutura desse gene e, consequentemente, conhecendo a estrutura da proteína, você consegue reorganizar ou até produzir novos genes, novas sequências. Isso tem ocorrido também na biologia molecular, principalmente com a finalidade de produção ou melhoramento de alguns organismos. O que nós conhecemos como organizações moleculares ou estruturas moleculares que visam o melhoramento de algumas características, nada mais são do que sequências de DNA que foram alteradas em suas naturezas íntimas ou em suas bases com a finalidade de produzir novas proteínas ou novos produtos. Um dos ramos da biologia molecular é a tecnologia do DNA recombinante.
O que é a tecnologia do DNA recombinante? Alguns livros chamam e alguns autores chamam isso de engenharia genética. É você construir sequências que sejam específicas para a produção das proteínas desejadas. Exemplo, indivíduo não tem a produção de insulina no seu organismo. Como é que a gente vai desenvolver a insulina para tratar aquele indivíduo? Nós fabricamos em laboratório sequências de DNA que produzem, ou sequências de DNA gene, que vão produzir insulina, que vão poder codificar a insulina. Nós inoculamos essas sequências dentro de algum organismo que vai produzir essa proteína e a partir dali aquele organismo vai produzir a proteína que nós desejamos. A insulina que é injetada pela maioria dos diabéticos, ela é produzida por um mecanismo semelhante a esse, dependente completamente da engenharia genética. A engenharia genética ela também está relacionada a você transpor o gene de um organismo e colocar ou introduzir esse gene em um outro organismo. Suponhamos, o organismo de uma região tem uma característica que é economicamente viável para outra região. No entanto, os organismos dessa outra região, eles não apresentam uma característica que seria muito economicamente viável ou que seria uma característica de adaptação interessante para essa outra região nova. Então, a engenharia genética ela entra como parceira disso no melhoramento desses novos indivíduos. Eu pego os genes que conferem essa resistência ou essa característica de interesse, removo ele e introduzo em os indivíduos que eu desejo que apresentem as novas características. A engenharia genética tem proporcionado isso com relação à melhoria de algumas características. No entanto, nós temos esbarrado em alguns entraves. Quais são eles? Quando a gente tenta tratar a doença, um dos principais impasses é que retirar o gene de uma célula e introduzir na outra, essa tecnologia nós já conseguimos. O difícil é você tirar de uma célula e introduzir em todo um organismo. Imaginem trilhões de células, uma única célula como parceira. Qual a saída? Eu tiro o gene específico de uma célula, clono esse gene, produzo várias cópias desse gene por uma reação que nós conhecemos como reação da polimerase em cadeia. A enzima que amplifica o DNA é a DNA polimerase. Então, a técnica da PCR, ou reação da polimerase em cadeia, vai amplificar ou produzir várias cópias desse gene de interesse. Cada cópia nós chamamos de clone. Eu vou ter vários clones para poder inocular nas várias células desse novo organismo. No entanto, eu não vou conseguir englobar todas as células desse novo organismo. Outra particularidade, nós ainda não descobrimos como colar certinho esse novo gene dentro do organismo. Há um grande risco desse novo gene, ao entrar no novo organismo, ele termine interferindo ou alterando os genes que já existiam e que tinham função vital dentro desse novo organismo. Então, nós ainda estamos estudando isso na biologia molecular com a finalidade de melhorar as técnicas de engenharia genética. Mas a engenharia genética, embora apresente esses problemas, ela já é de fundamental importância e é uma das grandes parceiras na melhoria da qualidade de vida de animais, de vegetais e também de humanos que apresentam problemas. Tá? Esses problemas de cunho genético ou de organização do material molecular. Para você identificar sequências gênicas importantes dentro de determinados organismos, você precisa desenvolver estruturas moleculares que nós chamamos de marcadores. Os marcadores moleculares são sequências que vão identificar ao pesquisador quais são os pontos que ele procura ou quais são os pontos que ele deve considerar em suas análises. Se você busca genes específicos para, a partir daqueles genes, você realizar trabalhos de melhoramento, de desenvolvimento de cura ou de melhoria da qualidade de vida de organismos ou de células, você precisa marcar ou ter sequências que sejam capazes de marcar esses genes que você procura. Então, nós chamamos isso de marcadores moleculares. Existem marcadores moleculares que são randômicos, ou seja, são distribuídos aleatoriamente em todo o organismo. Geralmente, cada espécie apresenta marcadores randômicos semelhantes. No entanto, indivíduos de uma mesma espécie apresentam marcadores específicos ou marcadores de sequências únicas que são diferentes entre os organismos da mesma espécie.
O teste de paternidade hoje é um teste de biologia molecular. Como? Marcadores de sequências específicas são investigadas ou procuradas nos supostos pais e elas são removidas a partir do genoma do filho. Aquele marcador específico que o filho apresenta, ele também vai estar presente no genoma paterno. A outra parte daquele marcador vai estar presente no genoma materno. Então, o marcador de sequências específicas, ele vai identificar corretamente o verdadeiro pai. Então, existem marcadores moleculares diferentes, com abrangências diferentes para cada um dos tipos de necessidades de pesquisas ou de desenvolvimento de técnicas que visem identificar ou marcar de alguma forma um material genético para que esse material genético possa ser utilizado e trabalhado com mais precisão. Essas foram apenas algumas dicas de como a gente vai estudar essa disciplina de biologia molecular. Não esqueçam de acessar e ler a apostila, os artigos, discutir bem esses artigos, perceber a importância de cada um deles e assim perceber a importância da biologia molecular, por que é tão importante estudar essa ciência, os exercícios, vamos estudar e expor as nossas compreensões sobre esse material, para que dessa forma a gente consiga se sair bem na disciplina e ter uma noção bem geral de como se organiza toda a biologia molecular, quais são suas principais funções, quais são suas contribuições atuais. Também está disponível na plataforma alguns vídeos que vão nos ajudar a entender cada um dos mecanismos moleculares, como ocorrem passo a passo e como eles ocorrem em nível celular e como essa organização dentro de cada uma das células vai repercutir no sistema como um todo. Bons estudos!